Graça e paz, meus irmãos. Amém? Testar antes que a técnica vá embora. Vou ficar na mão. Queridos, quero dizer que se você trouxe seu filho, sua filha para a programação, como é que é? Arte na igreja, isso. De repente, no próximo ano, a gente consegue alinhar para também falar sobre arte e cultura aqui, né? A gente fala sobre arte e cultura. Só que a gente está nesse processo de eleição de presbítero e diácono, e hoje é o último dia de instrução da igreja, conforme a Constituição da igreja preconiza. 3 meses antes de fim dos mandatos dos oficiais, a igreja deve fazer todo esse processo de preparação, indicação de nomes para a eleição e deve instruir a igreja. Então, o pastor Fábio teve um primeiro momento com a igreja e o pastor Érico esteve falando sobre diáconos aqui e coube a mim encerrar, então, com presbíteros. Espero que o Senhor nos dê graça para falar sobre esse tema. Vou, fugindo do óbvio, sim, aproveitando também, falando duas coisas enquanto o computador ele coopera para iniciar. Muito bem. Quero falar que lá em cima ficou lindo demais. Não sei quem foi que fez a ornamentação, mas ficou maravilhoso lá em cima. Se você depois da aula quiser subir, dar uma olhadinha, dar uma checada, você pode ver lá, ficou tudo muito lindo, feito com muito carinho, não deixe de ver. Quero dizer também aos homens, aqui o pastor estava falando que a gente não tem o PH ainda, não é, André? Mas aos homens eu quero dizer que nós vamos começar um grupo de leitura de livro, tá? Não vou chamar nem de grupo de discipulado, não vou chamar de... Mas é um grupo que a gente vai ter nos moldes que as mulheres fazem, a gente aprendendo com elas, aí a gente esperou elas ganharem um pouco de know-how, aí agora que elas já têm aí, sei lá quantos grupos a igreja tem de mulheres, a gente está copiando o modelo, a gente vai fazer um grupo de homens. O primeiro livro vai ser o Marido Federal, eu tenho já inscritos no nosso grupo, temos Robson, lá da Central, temos Alisson também da Central, Mateuzinho, que me disse que foi de livre e espontânea vontade, que ele escolheu participar, viu? E pastor Érico, disse também que ia participar. Se você quiser participar desse grupo, essa semana você me dá o nome, que a gente tem que providenciar a aquisição do livro, para a gente começar, as reuniões vão ser na modalidade híbrida, a gente vai ter reuniões remotas, então você pode participar de casa, onde você estiver, mesmo que esteja viajando, e também presenciais. Tendo dito isto e tentando fugir do óbvio, eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 1 até o verso 4. 1 Pedro 5, verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Pai, mais uma vez por estarmos aqui. Te agradecemos por podermos trazer os nossos filhos a esse lugar para adorar o teu nome e aprender mais de ti. E agora reconhecemos toda a nossa pequenez e limitação diante da tua palavra, ó Deus, naquilo que precisamos compartilhar com a igreja nesta manhã.
Pedimos que a Tua graça, Senhor, que sempre nos visita, que sempre nos constrange, que sempre nos ergue, que sempre nos direciona, a Tua graça com o Teu Santo Espírito mantenha os nossos corações e mentes cativos à Tua direção. E que possamos sair daqui amadurecidos, Senhor, por essa palavra, possamos sair daqui edificados para a glória do Teu nome, Senhor, preparados mais um pouco, Senhor, para esse processo de eleição que se avizinha. Que o Senhor conceda-nos sabedoria, discernimento, não somente a este rebanho aqui, mas também aonde a Tua palavra está sendo ministrada nesta manhã, em nosso país ou fora dele, Senhor, que o Senhor possa fortalecer a fé dos eleitos, que o Senhor possa edificar o Teu povo para o grande e glorioso dia do Senhor, que nós esperamos, Senhor, com ansiedade, e dizemos, Maranata, vem, Senhor Jesus. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, à guisa de introdução, e eu tenho bastante coisa para compartilhar com os irmãos, quando a gente fala de liderança da igreja presbiteriana, e a palavra presbiteriana já fala muito acerca da forma como nós temos, como nos organizamos e como funciona o governo dentro da igreja. Ela, pelo próprio nome, já expressa o sistema presbiteriano, é um sistema baseado nos presbíteros, em concílios, em governo presbiterial. Nós somos presbiterianos. Então, o governo presbiteriano, ele se dá, e já convidando vocês, aqueles que tiverem interesse, especialmente os candidatos a presbítero e diácono, a Secretaria Executiva do Supremo Concílio tem 14 vídeos organizados como um curso pelo pastor Ludgero Bonilha, mas são várias pessoas que falam, presbítero Solano Portela, pastor Augusto Nicodemos, pastor Heber Campos, o pai, e lá no site da Secretaria Executiva você pode entrar e assistir esses vídeos sobre essa liderança, esse sistema de governo presbiteriano, função de presbítero, enfim. Mas, então, nós temos um modelo diferente das demais igrejas que talvez os irmãos conheçam. Então, a nossa liderança ela é pautada nesses 4 pilares. É uma liderança pastoral, é uma liderança compartilhada, é uma liderança plural, colegiada, é uma liderança masculina, porque não tem como se referir de outra forma. A gente fica pensando, não, vou falar de outro jeito para as mulheres não ficarem chateadas, mas não tem como falar de outro jeito. É liderança masculina mesmo e liderança qualificada, não é qualquer liderança. Provérbios 11, 14, nós lemos hoje Provérbios 10, quase que eu combino com o pastor para a gente ler Provérbios 11, mas Provérbios 11, 14, a palavra do Senhor diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. A igreja presbiteriana entende que desde que o modelo deixado por Jesus, através de um colegiado apostólico, seguido da tradição da própria igreja do primeiro século, de que a organização, o governo da igreja deve ser de modo colegiado. E a igreja presbiteriana, entendendo ou interpretando esse modelo de liderança, estabeleceu no seu governo que não é apenas uma pessoa que decide as coisas na igreja. A igreja presbiteriana não tem um presidente, não tem uma pessoa que diz, não, a gente vai comprar esse terreno para construir a igreja. Aí o pastor decide, ou o presidente da igreja decide. Não, nós não temos isso. Nós somos dirigidos no âmbito local por um colegiado formado por presbíteros e pelos pastores, dentro de um contexto mais próximo, imediato, por um presbitério que reúne representantes desses conselhos. Os sínodos reúnem representantes dos presbitérios e o Supremo Concílio representante dos sínodos, né? Então, é assim que a igreja presbiteriana se organiza. E quando nós falamos de presbíteros e pastores, nós falamos de liderança pastoral. Tanto pastores como presbíteros pastoreiam o rebanho. Essa é a missão, essa é a função do presbítero. Ele
não tem muito glamour. Eu fazendo aqui de vítima, né? Então, ruim ser presbítero. Não, mas não tem, não é uma patente, né? Que às vezes a gente fica pensando, a gente tem muito na cabeça aquele modelo hierárquico que a gente herdou lá da Igreja Católica, de outros tempos, né? De você ter castas até chegar no Papa. A igreja reformada detonou, desconstruiu essa ideia de hierarquia, e especialmente a igreja presbiteriana, ela ela não se rege por esse modelo, por essa filosofia de hierarquia. Então nós temos uma liderança compartilhada, que é a segunda premissa, entre presbíteros e pastores que fazem a mesma coisa. Eles pastoreiam o rebanho. É uma liderança masculina porque o entendimento das Sagradas Escrituras não nos deixa muito espaço, apesar de um século, de 80, 70 anos para cá, tem havido muita ênfase, ou talvez um movimento de liderança feminina, ordenação de pastoras, ministras, diaconisas, etc. Com essa eu tive que fazer a pausa dramática do copo d'água. Mas, naquilo que nós entendemos que seja um ensino bíblico, não há espaço para o exercício de autoridade na igreja pela mulher. Isso não quer dizer que a mulher não tenha a sua importância, ela tem um papel importante. Aqui, pastor Érico, com muita propriedade, ele falou aqui daquele texto, graças a Deus que ele falou, lá de 1 Timóteo, capítulo 3, que é um texto padrão para falarmos de presbíteros e diáconos, e quando eles falam de diáconos, ele vai dizer assim, semelhantemente às mulheres, né? E aí todo mundo fica, então a mulher pode ser diaconisa. Mas se vocês olharem o contexto de 1 Timóteo, Paulo está falando para Timóteo exatamente qual o papel de cada um, e ele vai falar que as mulheres, elas tinham que ficar em silêncio na igreja. Então, parece uma contradição dizer que elas têm que ficar em silêncio e depois dizer que elas têm que exercer a autoridade de bispa, ou apóstola, ou ministra. O próprio Jesus, que ele vem rompendo com alguns preconceitos da sua época, ao falar com a mulher samaritana, ao pegar a mulher, ao ser trazida a mulher em flagrante adultério, ele podia ter ali também exposto algum tipo de preconceito e rebaixado aquela mulher, mas ele restaura a dignidade dela. Mas ainda que houvesse um grupo de mulheres que seguiam fielmente a Jesus, eu digo até que talvez até mais do que os homens, porque na cruz a gente sabe que Maria estava lá e algumas mulheres ficaram até o fim, mas em nenhum momento ele chama para participar do colégio apostólico. E depois a igreja, também na sua liderança, não institui mulheres ali no grupo de lideranças. Nem Pedro, nem Paulo, especialmente nas cartas pastorais, Timóteo e Tito, que vão tratar sobre questão de liderança, não vão falar a respeito desse exercício de autoridade da mulher. E que em nenhum momento rebaixa o valor da mulher e o papel da mulher dentro da igreja. E aqui o pastor Érico, no domingo passado, falando sobre a questão da diaconia, ele trouxe essa interpretação, talvez mais escorreita, a respeito de que a mulher ela tem esse papel de auxiliadora. Ela auxilia o diácono no seu ministério, auxilia a liderança no seu ministério, mas a liderança dentro da igreja presbiteriana, isso é pacífico, ficou muito mais agora evidente na última reunião do Supremo Concílio, em julho, lá em Mato Grosso do Sul, salvo engano, foi Mato Grosso, em que houve no relatório numa questão trazida, uma questão de ordem trazida a respeito da mulher poder estar ensinando, aliás, não ensinando, mas exercendo esse tipo de autoridade trazida pelo ensino da palavra de Deus, em que não lhe competiria esse tipo de autoridade na igreja. Então, no sistema presbiteriano, a liderança é pastoral, os presbíteros e pastores, na verdade, são todos presbíteros que pastoreiam o rebanho, compartilhada, é feito de forma colegiada, conciliar, masculina e qualificada. Não é porque é homem e está na igreja que pode ser presbítero, que vai ser presbítero ou diácono. A gente vai falar um pouco mais dessas qualidades que o presbítero deve ter. Hoje, mais especialmente, vamos nos ater à questão dos presbíteros. E aí eu quero trazer também, ainda dentro de uma certa
introdução, alguns equívocos quando a gente pensa em conselho, quando a gente pensa em presbítero e até mesmo diácono, né? Primeiro, essa questão de que nós somos uma mesa meramente administrativa. Nós simplesmente tratamos de questões administrativas e, de fato, nós tratamos muito de questões administrativas. Oxalá se nós pudéssemos nos debruçar unicamente ao estudo da palavra e a questões realmente de oração e ensino da palavra. Mas nós temos que nos ater a questões administrativas também, mas não é meramente um conselho administrativo. Nós somos chamados a pastorear a igreja. O que nós fazemos, ou essa é a nossa missão princípio enquanto presbíteros, nós, os pastores, é pastorear a igreja. Nós também não somos fiscais ou polícia da igreja. Eu não sei porque esse fundo ficou azul. No meu computador estava branco, aí de repente ficou tudo azul. Mas nós não somos fiscais, porque de repente entra o presbítero, aí fica todo mundo com medo, né? Ensina logo o menino, cala a boca, ó o presbítero ali, ó. Eu sinto isso duplamente, porque eu sinto isso como polícia também. Quando você está chegando para abordar o veículo, aí a mãe ou o pai fala assim, ó, se comporta, senão eu mando o policial pegar você. É o bicho papão. Aí, às vezes a gente pensa que o presbítero ou o diácono, né? Talvez não, eu ia falar uma besteira, Deus me perdoe. Mas a gente pensa que o presbítero, o diácono, não é esse bicho. Não, ele está aqui para fiscalizar, ó. Falou no culto. Conversou, cochichou com um do lado. Cala a boca. Menino, cala a boca, senão o diácono vem brigar com você. Na verdade, nós não somos também fiscais, ou pelo menos em nenhum canto da palavra de Deus eu encontrei esse tipo de ministério, de fiscal. Na verdade, ninguém tem esse ministério, tá, meus irmãos? Tem gente que gosta de fiscalizar os outros e assim, ele estava ali, estava em tal canto, mas ninguém foi chamado para ser fiscal, nem polícia. Também um erro de pensar na hierarquia, já falamos aqui, é um legado que nós temos e que algumas denominações insistem em trazer essa filosofia de pirâmide na igreja, né? Nós temos no topo da pirâmide, agora tem apóstolo, tem, sei lá, né? O clérigo lá em cima, que é o super bispo, não é nem bispo, é o rabino evangélico, ele lá em cima, o apóstolo, depois vem os pastores, a turma que toma conta das igrejas locais, aí tem os presbíteros, aí debaixo dos presbíteros tem o diácono, e depois tem a turma, tem como de... Sabe quem pensava assim? Anás. Lembra quando trouxeram para ele a questão do, Jesus está aí, vocês não conseguiram prender por quê? Vocês também foram enganados? Quanto a essa plebe que nada sabe, que seja anátema, esse pessoal que seja maldito, esse pessoal não sabe de nada. Então, essa filosofia, esse pensamento hierárquico vem de muito tempo, mas a reforma protestante quebrou essa ideia, porque nós não temos essa organização. Todos nós somos... Sim, mas... Isso, obrigado, Tinho. Feliz aniversário atrasado. Tá? Todos nós somos sacerdotes, vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdotes reais, todos nós somos. O pastor, você é tão sacerdote aí, quando ora, do que o pastor ou o presbítero quando ora aqui. Viu? Às vezes a gente também pensa que a oração do pastor e presbítero, tem um colega que chegou e disse, Tiel, tu que tem mais intimidade com o homem lá em cima, tu ora por mim e tal. Não sei. Não tem. Estamos debaixo da graça e a palavra de Deus é viva e é verdadeira. Todos nós somos sacerdotes. Estamos no mesmo pé de igualdade. Não há essa questão de hierarquia na igreja. A igreja local, a igreja presbiteriana, não tem presidente. Quem preside a igreja é Cristo. Cristo é que é o presidente, é quem manda aqui. Não tem presidente, é porque o pastor é o presidente da igreja e os presbíteros são os deputados, é a Câmara do... Nada disso, não tem esse tipo de coisa. Mas os presbíteros são presbíteros do pastor, é a turma do pastor ali que está ali para organizar. Não, nós somos presbíteros do Senhor, para servir a igreja dele. Somos todos presbíteros.
no Novo Testamento, presbíteros lideram a igreja local, pregam, exortam, visitam, oram pelos doentes e julgam assuntos doutrinários. Eles lideram e superintendem a igreja. Então eu coloquei isso aqui só porque de repente você eita, aí não é assim não, pensava de modo equivocado, isso é um erro que nós precisamos corrigir. Um relacionamento de pastor e ovelhas que nós temos enquanto liderança, que o pastor tem, que os presbíteros têm enquanto liderança da igreja, é uma sombra, expressa o relacionamento de Deus com o seu povo. Eu gostaria muito de ler o texto de Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. É um texto um pouco longo, e a palavra do Senhor contra os pastores infiéis. E agora aí os irmãos candidatos à reeleição e o novinho que está chegando, presta atenção. Pastores infiéis. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, tira proveito do rebanho, mas não serve o rebanho. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure e quem as busque. Pula aí para o versículo 11. Como é que o Senhor pastoreia a igreja, que é o modelo que nós temos de liderança. Versículo 11 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhados no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Essa é a nossa missão, meus irmãos, é ter no retrato, na imagem do apacentado, do pastoreio de Deus sobre o seu povo, nós nos espelharmos para tentar fazer alguma coisa parecida com isso. Essa é a função do presbítero. Do presbítero e do pastor. Vamos adiantar. O que é que diz a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil? Como hoje é o último domingo antes da eleição, então eu vou trazer para vocês algumas questões aí da Constituição. Vamos passar rapidinho por elas. Primeiro, por que a gente usa a Constituição para começo de história? Nós cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas nós somos uma igreja confessional, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos símbolos de fé que nós confessamos como sendo a melhor interpretação das Sagradas Escrituras. São elas a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor. E a forma como nós nos relacionamos com a cultura e com a sociedade está expressa na nossa Constituição, que tem, inclusive, por efeito da lei brasileira, ela tem um modelo de estatuto que nós registramos em cartório como sendo o modelo, as regras, né, gerais da forma como nós conduzimos a igreja. Então, nós lidamos com a Constituição porque, de fato, ela rege dentro desse escopo do relacionamento com a sociedade, a forma como nós
como nós nos relacionamos com a cultura, com a sociedade e também trata de questões relacionadas a governo, enfim. Artigo 25. Eu poderia abrir aqui o texto da Constituição, muito bem. Vocês não vão conseguir ver, mas eu lerei para vocês rapidamente aqui. Artigo 25. Diz assim: a Igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante oficiais, que se classificam em ministros do Evangelho ou presbíteros docentes. Os ministros, a gente vai ver hoje que ministro do Evangelho, pastor, ele é presbítero também, só que é presbítero docente, e nós somos presbíteros regentes. Presbíteros regentes, letra B, letra C, diácono. Parágrafo 2º diz: para o oficialato só poderão ser votados homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. Tem aquele jovem na igreja que o cara desponta para a liderança, ele tem jeito para liderar, mas ele só pode ser votado como presbítero da igreja, como diácono, se ele for civilmente capaz, maior de 18 anos, ok? Artigo 28 diz assim: a admissão a qualquer ofício depende da vocação do Espírito Santo, reconhecida pela aprovação do povo de Deus, e é por isso que a gente faz a eleição também. Não basta você querer é importante. Você não tem que chegar aqui na eleição empurrado por ninguém, pela sua esposa, por um grupo de amigos que diz: rapaz, tu vai. Você não quer, não, vai. Aí você aceita concorrer. Não, você tem que querer. Mas, mais do que querer, você tem que ser vocacionado. Percebe que eu não consigo conjugar essa palavra que não seja no particípio? Vocacionado. Eu vocaciono. Não, você só consegue falar essa palavra no particípio. É vocacionado, porque não parte de você, é outro que lhe vocaciona. É Deus que lhe chama para esse trabalho. Então você precisa ser vocacionado pelo Espírito Santo com reconhecimento da igreja. E deve ser ordenado e investido, da ordenação e investidura solenes, conforme a liturgia. A gente vai falar um pouquinho disso no final da aula, se Deus quiser, e com a graça do Senhor, se permitir, eu posso até abrir para perguntas. É muito pretensioso esse presbítero. Artigos 50 e 51 diz assim: o presbítero regente, lembra? Presbítero regente, nós fazemos parte do conselho, somos conhecidos vulgarmente como presbíteros, e temos o presbítero docente, são os pastores. O presbítero regente é representante imediato do povo por este eleito e ordenado pelo conselho para, juntamente com o pastor, lembra, liderança compartilhada, exercer o governo, a disciplina, zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. O artigo 51 diz: compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. A função do presbítero não é fuxicar o pastor quando descobrir uma coisa errada, não. Olha, leva para o presbítero, vai... Não. Perceba que a Constituição diz que ele leva, sim, ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Meio que uma releitura, né, uma paráfrase daquilo que está lá em Mateus 18, se eu não me engano, que fala que se o irmão tem alguma coisa contra você, você vai até o irmão, se ele não se corrigir, você leva umas testemunhas para lá para tentar se corrigir, se não, aí você leva para a igreja. Então, o presbítero, ele faz isso, ele trabalha tentando apagar incêndio também, não joga tudo nas costas do pastor, ele tenta corrigir ali os irmãos por meio de admoestações, no que for possível, ou leva ao conselho aquelas que fogem à sua capacidade ali de solucionar. Auxiliar o pastor nos trabalhos de visitas, presbítero é para visitar também, pinga, né, para nós presbíteros, é para visitar junto com o pastor, auxiliar o pastor no trabalho. O pastor Érico está de férias só anotando ali, ele falou tal dia. Anota aí para assinar no final da escola, pastor. Instruir os neófitos. Neófito é uma palavra bíblica que, no grego, ela traz a ideia de planta, uma plantinha pequena, uma plantinha que acabou de germinar. E aqui é trazido para aquela pessoa que tem pouca experiência na fé.
novo na fé. Então, instruir os neófitos, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude. Eu ainda não cheguei no pior não, viu, pastor? Orar com os crentes e por eles. O presbítero tem que ser homem de oração. Informar o pastor dos casos de doenças e aflições. Está sentindo o irmão triste na igreja, chegou junto, percebeu que o irmão está doente, com problema, chegar com o pastor, pastor, vamos lá, vamos conversar, vamos orar por ele, vamos visitá-lo. Distribuir os elementos da Santa Ceia, uma bênção, um privilégio reservado aos presbíteros. Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais e representar o conselho no presbitério, no sínodo e no Supremo Concílio. Nós já tivemos presbíteros dentro da diretoria do Supremo Concílio. Para terminar essa parte de Constituição, aí lá no artigo 55, diz assim, eu estou tentando ficar sério, o presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade de vida. Então, essas são as características que você, quando pensar em votar domingo, você vai, eu sei que você está orando já, mas quando você pensar em votar em domingo e olhar para os nomes, temos 4 vagas e 4 candidatos, eu, o Edvan e Léo, a reeleição, e Betânio. Então, você olha para a gente e não vai votar porque me conhece, ou porque conhece quem quer que seja, porque sou amigo dele, porque é meu familiar, não. Você vai votar de acordo com os critérios que estão na Sagrada Escritura, com aquilo que está na nossa Constituição. E se você achar que não se encaixa, não vote. Cumpra com a sua consciência. Tem que atender a esses requisitos para exercer o presbiterato. Tem que ser discreto no falar. Não pode ser uma criatura fuxiqueira, fofoqueira, que não tem discrição quando fala, porque vai revelar a intimidade das pessoas. Irrepreensíveis. A gente vai falar um pouquinho sobre irrepreensíveis quando a gente for para o texto de 1 Timóteo, o texto clássico que trata dos atributos do presbítero. Então tem que ser um cara perfeito, não é verdade? Desse jeito, Tiago, vai sobrar ninguém. Vai ficar as vagas em aberto aí. Não, queridos, não é para ser perfeito, mas ele deve buscar ser um exemplo de santidade de vida. São esses homens que nós buscamos para a líder da igreja. Quando nós derrubamos o padrão, a referência, e colocamos qualquer pessoa para ser líder, a igreja também cai o seu padrão moral e também desanda. Viu aí a palavra do Senhor lá aos pastores. Pastores que não pastoreiam, pastores que dominam sobre a igreja, que se exploram a igreja, pastores e presbíteros. Vamos adiantar. Vamos definir agora um pouco, vamos voltar lá para o nosso slide, e definir um pouco acerca de o que é presbítero, então. Vamos lá, muito bem. A palavra que é trazida aqui em 1 Timóteo capítulo 3, em Atos 20, a despedida de Paulo lá em Mileto, aos presbíteros, a liderança da igreja, antes dele ir para Jerusalém ser preso, é a palavra episcopos. Episcopos, a palavra que significa... às vezes aparece a palavra presbítero na Escritura e às vezes aparece a palavra bispo, né, que vem aí da palavra episcopo. E episcopo significa sobre, estar sobre, e scopus é visão, é sobrevisão, é supervisão. A palavra bispo tem esse significado de ser aquele que supervisiona. E presbítero significa ancião. Por isso que Léo é presbítero aqui na igreja. A gente precisava de um ancião e ele foi candidato. Mas a ideia é de alguém mais experiente. Eu não vi Edvan aqui, não tinha acertado em cheio. Mas a ideia de que alguém é mais experiente, né? Alguém novinho. Interessante que quando Paulo escreve as cartas pastorais, escreve para Timóteo e escreve para Tito, Tito está começando uma igreja lá na região de Creta. A gente não tem referência dessa igreja em Atos dos Apóstolos,
Aparentemente, lá no final de Atos, quando Paulo diz que quer visitar outras regiões, talvez ele tenha feito uma 4ª viagem missionária, e quando ele manda a carta para Tito, ele não fala de que o presbítero não seja neófito. Ele fala para Timóteo. Para Tito, não. Possivelmente, por ser uma igreja nova, talvez não tivesse ninguém que fosse maduro o suficiente para as pessoas dizerem, não, realmente tem esse aqui, está mais tempo no evangelho, está seguindo há mais tempo, é discípulo há mais tempo. Mas é um critério que nós devemos usar, porque a própria palavra presbítero significa ancião, a pessoa mais experiente. É assim, e essas palavras se confundem. Eu vou tentar, passando por esses textos de 1 Timóteo, o texto de Atos, quando Paulo está se despedindo dos presbíteros, Pedro, quando está falando, no texto que a gente leu no capítulo 5 lá da sua carta, ele diz assim, eu rogo a vocês, presbíteros, como eu. Então, Pedro, o líder da igreja, após ele se chama de presbítero, a função dele, o trabalho da igreja é de ser presbítero, é de pastorear. Então, a gente vai ver que são sinônimos dentro do Novo Testamento, o uso da palavra presbítero, pastor e bispo. E é por isso que a igreja presbiteriana também estabelece dentro do seu governo essa igualdade, essa isonomia no contexto da conciliar, de liderança compartilhada, de que pastores e presbíteros têm o mesmo voto, têm o mesmo poder de decisão, têm o mesmo ministério. Então, o que mais coloquei? Nós temos presbíteros docentes e presbíteros regentes. 1 Timóteo 5,17, vai correr um pouquinho com a Bíblia para lá e para cá, mas 1 Timóteo 5,17. Ele nunca se chamou de pastor, né? Nunca se chamou de pastor. Mas também ele nunca se chamou de presbítero, não. Pedro se chamou de presbítero. Pedro, na época ele se considerava apóstolo. Quando ele vai descrever seu currículo, né? Ele diz, eu sou como um chamado fora. Eu tenho até eu não vou falar para não causar, não provocar tumulto, mas dentro da minha visão, e não é a igreja presbiteriana, mas a minha visão, eu acho que a gente falou aqui quando eu estava pregando sobre Atos 1:8, é de que quando o concílio ali, os 11, né, porque Judas tinha morrido, antes ali do Pentecostes, escolhem Matias, acho que ali foi uma precipitação dos 11, porque se nós temos 12 tronos no céu para julgar a igreja, são os 11 que ficaram e mais Paulo, que foi chamado fora de tempo. Matias não vai entrar na história. Então ali, eles estavam ali aqueles 40 dias esperando a promessa do Senhor e tal, e aí de repente eles inventam de lançar sortes e escolher Matias para substituir Judas. Mas apóstolo mesmo é Paulo e os 11. Né? Só para fazer a distinção aí, porque realmente Paulo não se chama de pastor. Mas, sobre a questão de presbíteros docentes e regentes, 1 Timóteo 5,17, o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo, devem ser considerados, escuta a igreja, escuta bem, ó, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Presidir é uma função. Aqueles que fazem bem são merecedores de dobrados honorários. Com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, a igreja presbiteriana entende que há essa distinção entre aquele que faz o trabalho de presbítero regente, de administrar, ele não deixa de ensinar, ele não deixa de ser apto a ensinar da razão de sua fé, defender a palavra de Deus e a igreja, mas há duas ênfases aqui, uma de regência, de administração, e outra de docência, o que ensina, se afadiga na palavra e no ensino. E daí essa distinção na igreja que nós temos presbíteros docentes, que são conhecidos como pastores, e presbíteros regentes, que são conhecidos como presbíteros mesmo. E nós, de fato, temos uma carência muito grande de uma boa liderança, de perpetuação da liderança na igreja. E por isso nós fazemos eleição e nós buscamos na igreja novos líderes e devemos
Um dos chamados dos presbíteros e pastores é de, além de orar, buscar preparar nova liderança, uma nova geração de líderes. Eu coloquei o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, diz assim: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E talvez seja uma grande falha nossa, enquanto liderança, de não conseguir ter uma sistemática de renovação de liderança, de olhar para a mocidade, olhar para os adolescentes, identificar potenciais líderes, investir neles para que eles sejam uma nova geração de líderes. Nós precisamos treinar pessoas e preparar pessoas para ocupar os cargos de liderança da igreja, porque nós não vamos ficar para sempre aqui, né? Nós vamos passar. E às vezes o Senhor chama a gente, até mesmo antes do tempo que a gente pensa, para um ministério longe, para uma situação de um emprego fora, e nós precisamos então ter esse trabalho de perpetuação da liderança, que o Senhor, pela sua misericórdia e graça, tem feito. É maravilhoso. Nós estamos diante da igreja e ver novos líderes nascendo, líderes na mocidade, nos adolescentes, seminaristas, pastores, missionários, que têm o desejo de ir para o campo. Essa renovação da liderança é fruto da graça de Deus, muito mais do que da competência nossa de conseguir preparar pessoas assim. Mas devemos, assim como Paulo falou a Timóteo, preparar novos líderes. Joia. Comissionamento. Aqui eu pegando emprestado do pastor Augusto Nicodemos. Ele nem sabe, mas pegando emprestado dele um estudo sobre o presbiterato, ele fala do comissionamento de presbíteros e divide em 4 fases. A primeira fase, e agora a gente vai novamente passear em alguns textos aí. A primeira fase é a querência, como diz Neto, é querer servir. Você tem que querer servir ao Senhor. Atos 20, 28, o texto que eu falei, que o apóstolo Paulo está se despedindo, é um texto maravilhoso, em que é uma reunião de conselho que eu nunca vi outra parecida. Reunião de conselho que está todo mundo chorando, se abraçando, orando. Veja aí, Atos 20, 28. Paulo sabe que vai ser preso, que ele vai para Jerusalém para ser preso e vai ser levado. E aí ele chega em Mileto e reúne as igrejas ali da região de Éfeso e tal, os presbíteros, não as igrejas, mas a liderança da igreja, e vai se despedir da igreja. E começa a dizer, a partir do versículo 18, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de anunciar alguma coisa proveitosa. E ele vai compartilhando tudo que ele passou, e no verso 28 ele diz assim: atendei, está falando para os presbíteros, para os líderes ali, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. 1 Timóteo capítulo 3, talvez deixe essa ideia mais clara ainda do querer. Aqui está bem claro a questão do chamado do Senhor para o presbiterato, mas 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, se alguém aspira o presbiterato, se alguém aspira a ser presbítero, deseja ser presbítero, excelente obra almeja. Você tem que querer ser presbítero. Não adianta, como falei no começo, você empurrar, apesar de ser uma excelente obra. Como diz o Paulo escrevendo aqui a Timóteo, é uma obra excelente, mas você tem que querer servir a Deus. Lembra de Paulo se despedindo lá? Atentem para o rebanho, que o Senhor chamou vocês para servirem. O desejo de servir a Deus como presbítero, sem ser obrigado, mas de boa vontade. O texto que nós lemos no começo da aula,
o versículo 2 do capítulo 5 da primeira carta de Pedro, diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Então Deus quer que a gente pastoreie espontaneamente, não é por constrangimento. Confesso aos irmãos, não sei se os irmãos presbíteros compartilham comigo, que tem hora que parece que a gente faz na marra, não é não, meus irmãos? Tem hora que a gente diz: meu Deus, vai ter reunião de conselho hoje, meu pai. Logo hoje, sexta-feira, meu Deus, vou chegar, terminar 2h da manhã, meu pai disse. Tem hora que a gente tem que orar ao Senhor, tem que nem o salmista: Senhor, restitui a alegria da salvação, restitui, Senhor. Preciso dessa alegria do serviço. Mas nós não devemos assumir este cargo, esse ofício, obrigados, com um sentido de obrigação, apenas. O próprio apóstolo Paulo fala que algumas vezes percebeu isso quando ele escreve à igreja de Corinto, que nós devemos ser dispenseiros, não simplesmente que o que pesa sobre nós é a obrigação de ser dispenseiro. Ou seja, em algum momento ele sentiu isso também. Mas devemos fazer de boa vontade, nós temos que querer servir. Esse é um requisito. Por isso que... Oi. Fala. Com toda certeza e exatidão. Como eu falei, o bispo, a palavra no original é supervisor, é o episcopos. Então, ele está falando ali aos líderes da igreja, aos presbíteros. O próprio Pedro vai dizer aqui na carta que são presbíteros como ele. Então, ele também era um desses que supervisionava, que também estava à frente da igreja, ele era presbítero também. Uma segunda fase, ninguém está enxergando nada aqui, né? Aqui consegue enxergar? Com a graça do Senhor, né? Uma segunda fase, a primeira fase então, para você ser presbítero e para você avaliar o teu presbítero é se ele realmente quer servir. Não é que é o status de presbítero, não. Vou fazer um crachá. Presbítero, né? Elder, presbítero e Tiel. Para todo mundo ver na igreja que eu sou presbítero. Não é status, é serviço. É serviço. Então, querer servir. Segunda fase, eleição e indicação. Eleição não é uma invenção da Revolução Francesa. Ah, não, porque depois do Iluminismo, a Revolução... Não. Conversa. A igreja já elegia os seus presbíteros. Veja, Atos 14, 20. Essa é uma das grandes contribuições que a igreja reformada dá para os atuais sistemas de governo democráticos. É a escolha de representantes. Na democracia, o poder emana do povo e é exercido através dos seus representantes pelo voto. No sistema presbiteriano, antes da democracia, já funcionava assim. Os representantes da igreja exercem aqui a sua autoridade através da eleição. Né? Então, Atos 14, e muito antes da reforma, primeiro século da igreja, veja o que aqui Lucas diz aí em Atos 14, verso 20 a 23. Ele diz assim: rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, aí contando do apedrejamento de Paulo. Jesus, será que eu acertei o versículo? No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Primeiro século da igreja, tempo do Império Romano, a igreja inovando com eleição de presbítero. É prática da igreja, desde sempre, desde o início da igreja, eleger presbíteros. E esse negócio de indicar, como é que funciona? A gente pega um modelo lá de Atos 6, volta um pouquinho Atos 6 aí,
que é a indicação dos diáconos. É o mesmo modelo que a gente usa. Reparem, pastor Éricon, pregou sobre isso domingo, ensinou sobre isso. Estava havendo um problema, as mulheres, os helenistas ali, de origem grega, não estavam sendo contempladas com a distribuição de alimento, daquilo que elas precisavam na igreja. Surge esse problema, versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, a convocação da Assembleia, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Indiquem, homens, vocês, que sejam o quê? Cheios, de boa reputação, cheios do Espírito, de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, a indicação de nomes que vão ser colocados sob o crivo da votação do grupo maior, e as cartas pastorais também. Aqui eu não vou ler todo o texto de 1 Timóteo capítulo 3, a gente vai ler um pouquinho mais à frente no próximo ponto, mas também reforçam essa ideia da indicação e escolha. Primeira fase, querer. Segunda fase, ser indicado e eleito, ou seja, é um reconhecimento da igreja sobre o seu ministério que você já desenvolve. É uma coisa natural também. Você já desenvolve a liderança, a igreja já vê em você essa referência. Então, seu nome é indicado, passa por avaliação e eleição. A terceira fase, exame e qualificação. Essa talvez seja a fase que a gente mais escuta quando a gente está nesses momentos preparatórios de eleição. O que é que a gente sempre pergunta aos candidatos? A gente pergunta assim, quando a gente está, os que são indicados e que são analisados e avaliados, fazer um spoiler aqui para os demais, que não participaram da reunião de exame e avaliação. A gente sempre pergunta, e está aí Betânio, Ailton, que não me deixa mentir. A gente pergunta assim, você vai ficar chateado se não for eleito? Será que você vai ficar... Se de repente chegar e não for eleito, vai ficar revoltado? Né? É bom a gente perguntar antes aqui na igreja. Alguém dos irmãos vai ficar chateado? Aí o cara levanta logo a mão. Diz, Edvan. A primeira exige ainda mais subordinação, sujeição e humildade. Pergunta assim, e se o conselho recusar o seu nome? Achar que não é o tempo ainda? Achar que você talvez não esteja no momento? Como é que você vai reagir? Aí o cara já se compromete com a palavra dele ali na frente do conselho. Não, é a vontade de Deus. Porque se o conselho chegar e disser assim, meu irmão, a gente faz de forma justificada. A Constituição diz que se você recusar, tem que recusar justificadamente. Mas se for recusado, o irmão tem que demonstrar humildade e espírito de obediência. E dizer, não, realmente, os irmãos entendem que não é o tempo, vou aguardar o tempo correto. Mas... de repente é a igreja que precisa aprender disso também. Se de repente for eleito alguém que você não votou, na sua análise você entendeu que um candidato ou outro, dos 4 para presbítero, você acha que só devia votar em 2. Não, acho que só 2 tem os critérios. Aí de repente os 4 são eleitos. Como é que a igreja vai reagir? Como a igreja vai reagir? Ninguém quer se comprometer, né? Tem que se reagir da mesma forma que o irmãozinho lá que foi perguntado no exame, na avaliação, com obediência e submissão à vontade de Deus, porque em primeira ou última instância, o que a Assembleia faz aqui é ratificar a vontade de Deus. É por isso que nós estamos orando por essa Assembleia, é por isso que nós estamos orando por essa eleição, é por isso que nós cremos que, em obediência à palavra, nós elegemos candidatos. O que nós fazemos aqui não é um ato meramente formal para atender o Código Civil brasileiro, não. É algo espiritual. Não deixe de vir na Assembleia. Não vou na Assembleia não, porque é uma chatice, que negócio, elegei. Tá. O que
que nós fazemos aqui é algo espiritual. Nós estamos participando da vontade de Deus sobre a direção de sua igreja, o pastoreio de sua igreja. Quando a igreja não está preparada, escolhe pessoas não preparadas para o cargo. É melhor resolver antes do que depois de votar, ok? Quanto à qualificação, eu não tenho como fugir de 1 Timóteo capítulo 3. Nós temos 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, que tratam a miúde dessa questão. E é um texto bastante conhecido. Eu vou compartilhar rapidamente com os irmãos aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, diz: fiel é a palavra. Se alguém aspira o presbiterato ou o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. O bispo deve ser irrepreensível. Aquele que você não encontra muito do que falar dele, apontar falhas de caráter. Se coloca em posição de exposição que qualquer desvio que cometa é logo considerável. Irrepreensível, embora não perfeito, não confundam. A vida de alguém que coopera com a mensagem do Evangelho, com a pregação do Evangelho. Eu não vou poder falar de todos os atributos, mas esposo de uma só mulher. Por que é que Paulo traz isso aqui? Porque há um costume aqui na época de outros tipos de casamento, como hoje está tendo na nossa época. Há casamentos homoafetivos, há casamentos poligâmicos. Então, o apóstolo aqui deixa claro qual é o tipo de casamento que serve para quem quer liderar a igreja. É marido de uma só mulher. Marido de uma mulher. É de uma e é mulher, viu? Temperante, ok? Pessoa que não é explosiva. É temperante, é sóbrio. Modesto. Não é uma pessoa orgulhosa, arrogante, é modesto. Hospitaleiro. Apto para ensinar. Não dado ao vinho. Não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, falamos sobre isso já, neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, na vergonha e no laço do diabo. Perceba que há aqui essa preocupação de alguém que esteja pronto para ensinar, não necessariamente que seja um professor, mas que ele tenha condições de defender a fé e de proteger a igreja dos falsos mestres e falsos profetas, do falso ensino. Conhecimento para refutar o falso ensino. Lucas vai falar isso também, aliás, Paulo, quando está se despedindo da igreja, vai falar sobre isso em Atos, capítulo 20. Paulo fala novamente em Tito, capítulo 1. Capacidade de admoestar, de disciplinar, de corrigir quanto ao pecado, determinados comportamentos. É alguém que exerce bem a liderança, governa bem. Por isso que qual é o estágio que ele faz? É a sua própria casa. Não quer dizer que um solteiro não possa ser presbítero. Pode ser presbítero. Não quer dizer que uma pessoa que não tem filhos não pode ser presbítero. Pode ser também. Mas o exemplo que ele tem em casa de liderança amorosa, com a esposa, com os filhos, é um bom exemplo para ele estender para toda a igreja. No texto de Tito, ele diz que os filhos não são acusados de dissolução, de contenda, nem são insubordinados. Aqui cabe um parêntese. Nenhum homem, por mais santo, consagrado que seja, ele é capaz de mudar o coração do seu filho. Por mais que você ajoelhe, ore por ele, antes dele nascer, ore pela esposa dele,
se ele tem só 8 anos de idade ou 9, mas você não garante que ele vai se converter, que ele vai mudar o coração. Não é uma decisão dele. Mas no que compete a um pai que tem uma liderança amorosa, que tem uma liderança consagrada e serviu à vontade de Deus, ele ensina no caminho. Ele ensina os seus filhos. Pode liderar os filhos. E eles não são insubordinados, nem dissolutos. Rompem com o compromisso. A dissolução é isso, é de romper o compromisso de quebrar regra, quebrar acordo. Pregar é bom. Tem chega uma pessoa na igreja que é professor lá fora, ou que tem facilidade de falar, a gente pensa logo, eita, esse aí é um presbítero nato. Não, meu irmão. Pregar é bom. Antigamente, há uns tempos atrás, eu sou do tempo em que o cara bastava ser médico, bastava ter um CRM para ser presbítero. Agora chegou na igreja com um CRM ou com um jaleco branco, podia ser. Aí dizia, eita, isso aí dá um presbítero. Nada disso. Pregar é bom. Uma pessoa que conseguiu uma certa posição, uma carreira bem sucedida, demonstra que ele consegue administrar bem, talvez os recursos, a questão pessoal. Talvez seja um bom indicativo. Mas não é isso que referenda um líder na igreja, um presbítero. É necessário que ele seja um bom homem, marido e pai. E agora outro parênteses, que eu tenho que terminar. É que a gente tem que ter o cuidado também, que às vezes a igreja suga tanto da sua liderança, e aqui especialmente para os pastores, essa palavra, suga tanto dos pastores e dos líderes que os filhos não conseguem compreender. Todo o esforço que o pai faz, que está ali envolvido, não tem tempo para eles, está sempre servindo, cuidando dos outros e orando pelos doentes e tal. E a igreja não percebe que ele tem que ser um bom pai. Isso traz sofrimento para casa, traz sofrimento para os filhos. Às vezes a gente quer imputar aos filhos um fardo muito maior do que eles podem carregar. É filho de pastor, por isso que é assim, tá vendo? É filho de presbítero. É desse jeito que ele está no trabalho, é porque é filho de presbítero. E a gente quer jogar sobre eles um fardo que eles não estão preparados para carregar. E a igreja tem que saber amar a sua liderança também. Amar os seus líderes, os seus pastores, os seus presbíteros. A ideia é de equilíbrio para que o homem tenha seus papéis de pai e marido preservados. No momento que o pastor precisar cuidar da sua casa, ele vai ter que cuidar da sua casa. E os outros pastores, os presbíteros, vão ter que dar conta do recado. Ok? Meus irmãos, para a gente encerrar, eu tenho que falar de ordenação e investidura, mas só para retomar o texto de 1 Pedro, que nós lemos no começo, percebo que esse texto é muito rico e valioso, eu disse que queria fugir do óbvio, é porque ele traz também um adendo aqui, essa questão dos líderes. É que os líderes, eles não são dominadores, eles não lideram a igreja, não pastoreiam a igreja por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. A referência é o Supremo Pastor. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. A ideia, meus irmãos, é que nos últimos tempos, nos nossos dias, tem se levantado muitos pastores que são dominadores do rebanho, que estão se aproveitando da boa-fé das pessoas para ganhar dinheiro, para explorarem, para alçarem esferas de poder. Como nunca antes a gente tem visto isso. Mas o pastor bíblico, ele não tem essa ganância. Não tem essa ganância. Não vê o seu rebanho como uma forma de domínio, mas ele olha para o modelo de pastoreio do alto. Por fim, meus irmãos, a ordenação e investidura. Ordenação aqui não é porque nós fazemos parte de uma ordem especial, como os clérigos, né? A Igreja Católica tem essa coisa, o clero, o alto clero, é os sacerdotes. Não é ordenação porque nós, quando nos ajoelhamos aqui com a imposição de mãos, vamos fazer parte de uma ordem. É porque nós recebemos uma ordenação. Nós recebemos um mandato. Nós recebemos um mandado de Deus e cumprimos um mandato de 5 anos. O presbiterato é perpétuo, mas o mandato é temporário.
de 5 anos. Então, existe a ordenação aqui, com a imposição de mãos, como nós vimos na palavra, e é isso que nós oramos, para que o Senhor possa perpetuar a liderança. Aqueles que nunca foram presbíteros vão ser ordenados e investidos ou instalados no oficialato, assim presbíteros como diáconos. Aqueles que já foram ordenados não vão ser ordenados de novo, recebem só a investidura, a imposição de mãos aqui, a oração para começar o seu ministério. Queridos, eu sei que é muita informação, muita coisa, mas é um pouco do ensino da palavra do Senhor acerca dos requisitos que você tem que ter em mente. Se você não orou ainda por essa eleição, você tem essa semana para orar, vai ser domingo. Coloca teu coração diante do Senhor, pede para o Senhor orientar você. Aqui já foi falado os nomes dos candidatos. Acho que não incorre nenhuma falta de ética se eu falar que eu sou candidato, não, né? O Edivan, eu, Léo, Betânio. Se os irmãos acharem que eu não me encaixo no perfil, não votem em mim, em nome de Jesus. Não voto porque gosto, porque eu prego, porque nada disso. Não se preocupe, eu não vou deixar de pregar nem de ensinar se estiver participando do conselho ou não. Vou continuar pregando e ensinando, o pastor sabe como eu amo esse ministério. Mas votem com consciência no que vocês ouviram da palavra do Senhor, tanto para presbíteros como para diáconos. O irmão Ailton é candidato, Duda, Cícero e o irmão Pedro, que toca lá, é vizinho da congregação de Pedra d'Água e toca lá a congregação, muitas vezes. Então, oi? Gerson, desculpa, Gerson, ia cometendo uma falta aqui. E Gerson, ok? 5 candidatos a diácono, 5 vagas. Orem por esses nomes, orem pela igreja e pela assembleia e venha participar desse momento espiritual, domingo, aqui conosco, de não somente orar, mas também de ser parte da vontade de Deus sendo expressa e revelada aqui na assembleia. Amém? Vamos orar, queridos? O pastor Flauber não desceu ainda, eu sei que está de férias, mas soldado de folga no quartel ou quer trabalho ou quer cadeia. Como é que não tem cadeia aqui, o pastor Érico vai impetrar a bênção apostólica, tá bom, pastor? Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar? Oremos, queridos. Oi? Oi, não. Isso. Era para tu ter combinado comigo antes, pegassem de surpresa. Não, tranquilo. Hã? Não sei, mas o pastor Érico está aqui, está de férias, mas está aqui. É falar um pouco sobre a questão dos candidatos ao Sagrado Ministério. A Igreja Presbiteriana tem todo um protocolo, tem um manual de candidatos em que a gente observa. André teve que esperar um tempo em que ele tinha se transferido para cá, mas não tinha o tempo mínimo de membresia para ser indicado, mesmo o conselho enxergando nele as atribuições de um candidato ao Sagrado Ofício, ao Sagrado Ministério, mas ele foi provado pelo Senhor de esperar mais um pouco, na sua paciência, na sua fé, com humildade, acatou a decisão do conselho. Depois do tempo decorrido, ele foi colocado o nome diante do presbitério da Borborema, diante do presbitério, e o presbitério e a igreja enviou ele para o seminário. Lá ele tem 5 anos dourados, e vão ficar 4 anos dourados, que vão ficar. Mas se ficar mais um ano não tem problema não, viu, André? Vão ficar muitas lembranças, e onde ele está sendo preparado também. E vai ser examinado na volta. Quem examina ele não é o conselho dessa igreja, mas é o outro conselho, é o presbitério. Examina o candidato, e só então, depois da gente também encontrar o campo em que ele vai atuar, é que ele vai ser ordenado, e se não tiver campo para atuar, ele vai ser licenciado e prosseguir com o seu ministério. É assim que ocorre com os candidatos
a pastores, que depois também, obviamente, são votados. Para ser pastor efetivo da igreja presbiteriana, tem que ser ou designado pelo presbitério ou votado pela assembleia. Vamos orar? Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã, pelo momento, Senhor, que tivemos aqui de louvor, de adoração, de rememorar, Senhor, o sacrifício de Cristo Jesus por nós, o sacrifício bendito, o suficiente na cruz do Calvário, por renovarmos a nossa esperança, Senhor, de vida eterna. Ó Deus, nós te louvamos pela tua graça, por nos permitir participar de tudo isso. Te pedimos, te agradecemos também pelo trabalho com as crianças, a oportunidade de ensiná-las no teu caminho, Senhor, também a se expressarem com arte e júbilo para a glória do teu nome. E aqui, Senhor, diante da tua palavra que foi lida, que foi exposta, te pedimos que o Senhor nos conceda a bênção de um pouco mais conscientes e amadurecidos pelo teu Santo Espírito e por essa palavra, possamos, ó Deus, orar durante essa semana, comprometidos com a tua palavra e com a tua igreja, Senhor, para escolhermos os nomes que o Senhor destinou para a condução desse trabalho. E que teu nome seja glorificado e que a tua igreja possa participar da tua vontade e em tudo te daremos a honra, a glória e o louvor, desde agora até o último dia. Recebe a nossa gratidão, a nossa súplica, abençoa André também no seu ministério, na sua caminhada, os pastores da nossa igreja, a liderança que nós temos. Ó Deus, renova a tua graça sobre cada um, o teu poder, a tua bênção. É assim que nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.